Fala Vitrais, eu sou Madison Barreto. Eu sou Bruno Santana. E hoje um episódio especial, voltando aos episódios nessa pegada Nosso Vitral, que é eu e o Bruno, para conversar de um assunto que eu esperei anos pra gente ter esse momento, lançamento da primeira música do Bruno. Verdade. Nossa. Onde Estão Justos? Verdade. E eu quase fui agredido algumas vezes por causa dessa cobrança, né? Mas graças a Deus, sim, deu tempo de lançar sem ocorrer nada mais grave. Cara, que ano que você compôs Onde Estão Justos? Foi 2018 essa música. E teve uma história, né? Vocês estavam na Acambabu? Foi um Acambabu? Não, foi um CF, né? Que é o curso de férias da ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária. É um movimento universitário, né? Missionário e tal. E aí, você divide a autoria dela com a Keila, né? Isso, como é que foi o rolê, assim? Foi por causa do tema do evento, que tinha a ver? Isso. O nome do evento, inclusive, era Onde Estão Justos. Roubei, né, o nome do evento. Olha isso. É um isso plágio você não assumido. Sabia. É um plágio assumido. Onde Estão Justos, e aí era um estudo no livro de Romanos, né? O evento foi lá em Juiz de Fora. E aí eu não lembro, assim... lembrei. Eu e a Keila, o que aconteceu? A gente foi junto no evento lá em São Paulo. Foi o meu primeiro evento da ABU, e aí foi um evento nacional, sabe? E a Keila já era da ABU há mó tempão, assim, ela me acolheu muito na ABU, ela me mostrou, tipo assim, as possibilidades, né, dentro da ABU. E aí eu lembro muito dela falando assim, imagina você tá aqui nesse evento, imagina você cantando as suas músicas no CF. E aí isso foi no CF de 2017, que foi o meu primeiro CF, primeiro evento, né, da ABU. E aí, em 2018... E para esse CF eu já compus uma música minha também, mas acabei não tocando lá. E aí no 2018 a gente compôs junto, a gente sentou e compôs essa música, que foi meio nessa ideia de trabalhar o próprio tema do evento, assim, uma coisa bem pro sarau, que até, eu nem falei, né? Todo evento, todo CF tem um sarau. E aí a gente fez uma música para esse sarau, sabe? Essa música para esse sarau. A gente participou junto, CF de 2022. Acambabu, né? Você fala. Não, foi Acambabu, né? Acambabu. Porque eu lembro de ter tido um sarau lá também. Lá você cantou Onde Estão Justos? Não lembro esse sarau. Teve sarau? Teve um sarau, você cantou uma música sua e eu recitei um poema, né? Eu não lembro se foi Onde Estão Justos que você Eu acho que não foi minha, não. Foi junto com outras pessoas. Acho que eu tô começando a lembrar. Acho que não foi minha. Mas é isso, aí tipo 2018. E você tava ainda numa fase que você ainda não tinha se entendido como artista, né? Pois é. E aí, assim, tipo, você já pensava assim, tô compondo isso daqui e um dia eu vou trabalhar essa música, eu vou lançar ela? Ou tava pensando muito só no momento mesmo? Isso aqui é pra esse sarau e é isso e depois acabou? Não, tinha mais uma vibe de pra agora mesmo, assim. Pra servir os meus irmãos aqui, pra eles acharem... mais sentido, né, nesse tema e tal, auxiliar eles de alguma forma em pensar sobre esse tema. E não tinha perspectiva, assim, de gravar, né? Eu imaginava, mas era um negócio muito longe, assim, né? Muito distante da minha realidade, gravar. E eu já tinha muitas, dá pra falar, muitas músicas compostas, assim, vários pedaços espalhados, mas eu nunca tinha parado para pensar um conceito de um álbum, nada assim, porque era muito distante essa realidade. E aí, igual você falou, né? Até a questão de me considerar como artista ainda era distante, sabe? E foi de 2018 para 2019 que eu comecei a, tipo assim, encarnar isso mais ainda. É claro que é sempre um processo, né? Mas foi 2018 para 2019 que eu comecei a fazer isso. Eu acho que a galera da ABU também contribuiu um pouco para isso, né? Porque de repente você viu a galera cantando sua música. Exatamente. Né? Cara, é outra coisa. Tem um vídeo que você postou recentemente. Vocês estavam no ônibus, numa van. Todo mundo cantando numa van, e todo mundo cantando junto, assim, né? E você felizão. Exato, cara. Vendo a galera cantando a sua música, né? É muito doido. Junto. Cara, esse processo de você compor uma música no seu quarto, né? E você ver as pessoas cantando, cara, eu não sei se um dia eu vou acostumar com isso, sabe? É muito doido, assim. E isso acontece comigo já há um bom tempo por causa dos meus amigos, sabe? E que gostam das músicas que eu componho e alguns amigos, por exemplo, me mandam vídeo, às vezes cantando as minhas músicas. Então, ter essa experiência é muito massa, né? E aí esse vídeo é a gente voltando de Juiz de Fora para Belo Horizonte, numa van cheia, assim, van lotada. O trânsito estava super agarrado, a gente nesse momento do vídeo estava parado, assim, há muito tempo já parado. E a gente tem uma coisa nas vans, né, nos rolês da ABU, que é cantar o tempo inteiro, assim, sabe? Então a gente foi e começou a cantar essa música. E
E aí a galera começou a decorar. Eu lembro que na época eles até fizeram uma outra parte, que eles falaram assim, cara, eu acho que tá faltando uma coisa, eu queria muito achar essa parte. Eles até falaram assim, cara, acho que isso aqui cabe, né, na música e tal, e fizeram uma outra estrofe assim pra música, nesse dia inclusive. Isso na van? Na van, na van. Não tem isso Pô, gravado? cara, eu queria achar, viu, queria achar. Deve Então, ter aí você essa vai letra fazer aí pra algum uma lugar. versão estendida. Versão estendida, versão ABU, né, tipo assim, mais ou menos por aí. E aí, assim, né, você pegou Onde São Justos, uniu junto com outras músicas e tá formando um álbum, né, que você falou que tem todo um conceito e tal. Fala também do álbum, né, que você tá aí já 2 anos, né, produção dessa música, mas já relacionado com todo o álbum. Isso, a ideia é ser um EP, né, de 6 faixas. Qual que é o conceito que eu pensei assim na minha cabeça? Falando do contexto maior, né, sempre que eu pensava nas minhas músicas, eu via as primeiras músicas que eu compus como uma coisa muito simples, assim, até simplista, sabe? Com muito pouco... com muita pouca sofisticação, sei lá, tinha muito pouco acorde, né? Depois você vai aprendendo um pouco mais de violão, de música, assim, um determinado momento da vida você entra meio numa pira, assim, sabe? Depois você vê que é bobagem, né? Que não tem a ver com quantidade de acorde, são outras questões. E aí eu olhava para essas músicas dessa forma, sabe? Só que aí eu comecei a mostrar essas músicas para as pessoas e elas gostaram. E começou a significar muito para essas pessoas essas músicas, que eu meio que não achava grandes coisas assim, mais. E Onde Estão Justos, inclusive, era uma delas, assim, que eu falava assim, ok, tá aí. Só que nesse processo de mostrar para as pessoas, eu comecei a eu mesmo revisitar essas músicas, né? E aí elas começaram a ter um outro significado, ou ter o mesmo significado muito forte quanto elas tinham no início. Então, que as pessoas perguntam, né, essa questão da composição para mim, sempre essa coisa não sempre, mas quase sempre, de uma coisa que está borbulhando dentro de mim, né? E aí de repente isso meio que explode, assim, eu sento com o violão lá e isso vem meio de uma vez, assim, sabe? Em geral, a sua composição é assim, aquilo foi borbulhando durante um tempo e de repente põe tudo pra fora de uma vez? Sim, às vezes eu penso, cara, eu quero compor sobre esse tema. E aí o que eu faço é acessar algumas coisas que eu já tenho, né, na cabeça, assim. Mas a maioria das minhas composições, elas são, assim, de uma vez. Teve uma música, que vai sair também no EP, que eu fiz ela em um momento, assim, também, em um dia, saiu. E aí depois, alguns anos depois, eu fiz a segunda parte dela. Porque eu achava que faltava alguma coisa ali. Mas também foi mais rápido, assim. O que eu percebi é que essa parte dos acordes, né, como toca ela no violão, e a letra e a melodia, elas nascem rápido. Mas o processo de amadurecimento da música, ele demora, sabe? Então, por exemplo, para Onde Estão Justos, eu entender qual que era o corpo dela, qual que era a identidade, o que ela pedia, demorou alguns anos, né? Tocando em palco, tocando em roda, tocando sozinho. Então isso, às vezes, demora muito, sabe? E eu tô nesse processo agora, inclusive, com as outras músicas do EP, né? De tocar as músicas, beleza, eu já sei quais são os acordes e qual que é a letra e por aí vai. Mas eu preciso agora saber o que essa música pede. Essa música pede um violão mais rápido, menos rápido, um violão mais elaborado ou mais simples, sabe? Algo assim. Que ficou nítido na Onde São Justos, né? Que você tocou ela por muitos anos, voz e violão, né? Isso. De repente você foi pro estúdio e agora tinha tanto de instrumentos, Exato. né? Assim, tem um órgão ali que ficou lindo sim. e que ficou muito marcante, assim, né? Pelo menos a estética que me passa, assim, né? Como a música está questionando um pouco os crentes, nós como cristãos, assim, a nossa religiosidade, aí bota o órgão, me remete às igrejas, né? Legal, olha. Ao culto, assim, né? Isso é que é legal, cara, porque as pessoas me contam significados da minha música que eu não tenho ideia, entendeu? Isso é ótimo, assim, pra mim. Às vezes eu entendo também aquele lugar da pessoa não querer falar o que ela quis dizer, pra não estragar isso, sabe? Porque às vezes eu ouço tantas coisas legais, assim, até melhores, assim, da forma como eu poderia explicar, né? Que fica muito... É tão legal porque fica uma construção em conjunto, né?
essa coisa de o que essa música quer dizer. Cara, ela te disse uma coisa muito claramente quando você ouviu, né? Porque, principalmente na minha infância e adolescência, na minha igreja tinha um órgão e abriu o culto com o órgão. Então, para mim, o que ficou marcado na minha cabeça, mesmo hoje, assim, não é um costume da liturgia da igreja onde eu congrego, tem isso, mas quando toca um órgão, vem na minha mente na hora, vai começar o culto. Sim, porque era o que eu ouvia quando eu era criança. Olha só. Ia na igreja, toca o órgão, começa o culto. Então, quando eu escuto o órgão na música, eu senti, agora vai começar um culto. Sim. Só que aí, de repente, tá me falando, onde está o justo? Será que tá na sinagoga? Será que tá aqui nesse templo? Um contraste aí, né? Já dá aquele contraste. Começou o culto, mas de repente fala, não, você que tá aqui participando desse culto, você não é justo. Caramba, que música boa, hein? Caramba, hein? Eu descobrindo, né? Caramba, caraca. Eu fiz isso mesmo, né? Pois é isso. Às vezes a coisa cai em outro lugar, assim, e a pessoa ressignifica, né? Encontra outros significados para ela, e é isso que eu acho maravilhoso. Quando, nesse processo, eu achei muito incrível isso de eu peguei a música e tirei, assim, joguei pro mundo, né? Eu já tinha feito isso também com voz e violão, porque eu toquei ela em muitos lugares, sabe? Sim. Como eu toquei ela em muitos lugares, as pessoas também tinham levado para esse lugar de pegar para elas, assim, o que quer dizer. Só que agora com o Spotify, né, e com um arranjo mais elaborado e tal, as pessoas têm mais possibilidades, né? Então agora dá para ficar ali ouvindo e pensando, né, o que quer dizer, o que não quer dizer e tal, assim. E como foi o tempo de estúdio também, né? Porque eu que tô de perto, sei que isso foi gravado e regravado algumas vezes, né? Tava procurando ali qual caminho ir e tal, de quebrando cabeça. Como é que foi esse tempo? Cara, eu cheguei no estúdio perdidaço, assim, né? A real foi essa. A gente foi fazer a guia, né? Pra quem não sabe, antes de você gravar mesmo a música, você faz uma guia, que é uma espécie de demonstração, assim, do que você quer da música. Então você grava ali o violão, você grava alguns instrumentos virtuais, assim, e aí depois você pega e reproduz tudo isso no estúdio valendo mesmo. Essa guia é uma coisa mais simples, né? Pra ficar até mais barato depois, quando você for gravar, você não errar tanto no estúdio, né? Nas horas de estúdio e tal. E aí o que aconteceu? Eu gravei uma guia, na verdade, primeiro, olha só, tem que lembrar disso. Primeiro momento, assim, que eu falei, cara, vamos tentar dar um estruturado nessa música, juntamos eu, Fábio e Marcel, que é um amigo meu do norte, que tá morando lá em Brasília, o Fábio é daqui de BH mesmo. A gente foi lá pra casa do Fábio e com voz e violão mesmo a gente começou a pensar no andamento da música, os primeiros passos, assim. Eu tinha uma viagem na música que era tipo assim, eu achava que eu precisava acelerar o refrão, sabe? Eu começava mais devagar, tanto que no vídeo da Van tem isso. Começava mais devagar e no refrão eu acelerava ela, por alguma razão na minha cabeça, que eu queria expressar mais intencionalidade, não, mais intenso, assim, algo mais intenso, né? E aí, só que aí os caras me passaram uma visão que foi muito legal, assim, cara, mas não precisa disso para fazer isso que você tá querendo, sabe? Então foi a primeira noção de arranjo, assim, que alguém me ajudou a fazer em relação a ela. Então o Fábio e o Marcel, um abraço aí pros dois. Aí depois eu fui fazer uma guia com o João Camilo, que é realmente quem produziu a minha música, essa versão que vocês ouvem lá no Spotify. E a primeira guia, ele fez muito rápido, assim, sabe? Ele ouviu, de acordo com o que ele achava, que cabia e tal, foi fazendo muito rapidão, assim. E aí quando eu ouvi ela pronta, eu não sabia o que eu tinha achado, sabe? Falei, cara, não sei. Não era aquela coisa que bateu assim, me agradou, também não estava feio, porque o João faz essas coisas muito bem feitas, mas eu tava incômodo, assim. Aí eu mostrei para algumas pessoas, as pessoas também falaram assim, mano, mas é isso que você quer mesmo? Eu percebi que as pessoas também achavam que não era esse o caminho, sabe? Por que isso é importante? Porque quando o artista ele vai pro estúdio, ele precisa saber o que ele quer, né? E eu acho que principalmente ele precisa saber o que ele não quer. Então ele precisa, além de saber também, ele precisa falar, né? Olha, eu não quero. Isso aqui não tá... Só que eu não sabia, eu não tinha essa sensibilidade, porque eu nunca tinha entrado em estúdio para fazer esse processo. Então, começamos, não foi isso, aí deixei meio que no armário, assim, guardado, engavetado, pensando naquilo, né? Tá, e tal. E depois disso tem uma coisa importante, né, que tem que falar, que é
que é porque também, às vezes, eu não conseguia dar continuidade a isso, né? Que é a questão da saúde mental, né? Todo esse processo foi mais doloroso ainda por causa disso, né? Mais penoso e tal por causa disso. E aí, depois, eu me juntei também, juntei com o Guilherme e com o Maicon. A gente foi pro estúdio e tal, e fizemos também uma versão. O Maicon fez um riff muito da hora e tal, mas aí a gente começou, eles me enviaram uma demonstração, eu falei, não é isso, cara, também não é isso. E aí você imagina, né, você fica até constrangido, né, mano, você fica com vergonha, porque as pessoas estão te ajudando, né, e tal. Você não gostou daquilo que do que elas fizeram, no sentido de não cabe pra sua música, né? E ao mesmo tempo você não sabe o que você quer, assim. Então é muito difícil, então, o que é você muito quer? ruim. Não sei. Não sei, exatamente. E aí isso demorou muito, cara. E ano passado foi onde a chave começou a virar, assim, né? Ano passado eu fiz fiz o meu primeiro show, né? Show número 1. Isso aí tudo que você tá falando foi ainda antes de você começar o financiamento do EP? E tudo mais? Não. Essa ou já parte durante esse tempo? do Gui e do Michael, né? Que foi esse terceira versão, né? Na verdade, se for pensar. Não, segunda versão, porque a primeira foi só um início do arranjo, assim. A segunda versão, aí foi ano passado, eu acho, viu? Se pá. Foi ano passado. Talvez bem no início do ano passado, assim, quando eu comecei o financiamento coletivo e tal. E aí eu ficava pensando, assim, comecei a meio que tentar saber com mais clareza o que eu queria, sabe? Em relação a arranjo e tal. E aí, claro, o João foi me ajudando, né? A gente foi fazendo várias sessões, assim, pra ver. Terapia. Sessão de terapia, inclusive, né? Precisava muito. E depois, teve um dia que eu falei, cara, eu tava ouvindo uma música, eu falei, cara, é isso que eu quero, eu acho. O que eu percebi também? Eu ouvia muita coisa, sempre ouvi muita coisa, ainda sou assim, ouço muita coisa, mas eu precisava funilar um pouco mais o tipo de som que eu queria, como que eu queria que soasse, o meu som, né? E aí eu comecei a ouvir mais algo tipo R&B, sabe? Aquela coisa da música negra, muito swingada. Esse órgão que você falou, né? Que é bem o Rhodes, que é uma coisa muito marcada do R&B. E um baixo muito marcado também, um groove mais pegado assim. Que acontece muito na segunda parte da música, né? Que é onde está o justo, né? Aí, cara, eu tava ouvindo uma música, eu falei assim, nossa, é isso que eu queria. Eu, tipo, cantei em cima assim, falei, cara, é isso que eu quero. Cheguei em casa, desacelerei a música, coloquei no andamento da música, cantei em cima, falei, cara, isso é legal. Ou seja, eu comecei a conseguir eu mesmo experimentar antes de pedir pra galera experimentar, entendeu? Então acho que isso também adianta muito o processo. O artista, ele conseguir fazer algumas coisas ele mesmo, assim, né? Experimentar em casa, sonoridades, mexer com programas de edição e tal. E aí, quando eu fiz isso, aí a música andou muito mais rápido, sabe? Apesar de não ter sido tão rápido, mas foi muito mais rápido. Muito mais rápido, uns 6 meses. Pô, pior que foi isso mesmo, bizarro. Mas eu não lembro se foi ano passado ou esse ano que eu fiz isso. Mas enfim, aí andou mais rápido, assim. Aí eu falei, cara, eu quero isso. A partir daí o João já foi muito mais... Já deu pra ele ser muito mais assertivo, né? E quando eu comecei a entender o que eu não queria, aí quando ele colocava uma guitarra, eu falava, não, cara, não é isso, eu quero isso aqui. Ó. Aí mostrava ele já uma referência. Porque eu entendi que se você não quer, né? Beleza, o que você quer então? Aí eu já ia e mostrava uma referência clara. Eu quero a guitarra assim, ó, igual esse cara aqui, tá ligado? Eu lembro que eu dei uma referência do Nile Rodgers, que é o cara que tocava no Chic, que é uma banda é uma coisa bem do funk dance, sabe? Assim, da música americana e tal. Mas enfim, então... Aí alguma coisa serviu, outra não serviu e tal. E aí fomos construindo isso tudo, sabe? Mas aí nesse ano, né, que a coisa foi tomando forma e tal, a gente foi lá pro estúdio do Brenin gravar a voz, um abraço pro Brenin aí também. A gente foi lá gravar a voz e lá quando fui gravar a voz também achei outro desafio, que é assim, colocar a minha identidade no estúdio, né? Que é uma ciência, cara. Você canta voz violão, na rodinha é uma coisa, você canta voz banda, num lugar é uma coisa, você canta num lugar maior é outra coisa. Aí você vai para um estúdio, mano, é outra coisa, sabe? É tudo muito mais sensível, assim, né? O erro, ele soa mais claramente. Às vezes você cantou a nota certa, mas ela não tá com o brilho que precisava. Então eu vivi um pouco disso, assim, né? Que eu gravei um audiobook e a proposta era para ser
tipo um álbum em que cada poema eu desse uma entonação, né? E aí era uma coisa eu lendo lá em casa. Eu olhava assim, não, tá perfeito. Isso. Aí eu fui gravar no celular mesmo em casa e eu já olhei, nossa, mas estranho. Isso. E aí quando foi pro estúdio, Aí ficou. ficava gravava, gravava, aí tentava achar o tom. É. E aí eu achava algumas coisas da minha voz que eu não percebia conversando, mas Sim. na hora que gravava, aí que eu via, nossa, eu tenho a tal sílaba, eu garro pra falar, fico embolado. Aí tá o tom aqui, minha voz some quando chega no final das palavras, né? É isso. E uma coisa que você não percebe se não tá ali com a gravação, né? As pessoas têm vergonha às vezes, ou sei lá, não querem encarar essa realidade, mas eu acho muito importante se gravar, sabe? Pessoas que gostam de falar em público e pessoas que gostam de cantar, que gostam de fazer teatro, esse tipo de arte, assim, né? Para as pessoas se olharem de fora, sabe? Por isso tem muita gente que não gosta de se ver, né? De se ver, porque fala assim, né? Na hora que vê, fala, eu não Ai, consigo. que desagradável. Mas eu me ouvia, eu sempre gostei de me ouvir muito, assim. Ah, olha aí. É real, é real. Não, Eu sempre gostei de me ouvir muito pra isso, entendeu? Ah, tá. Eu gravava, só que esse era o problema, era até um problema. Quando eu vou gravar, por exemplo, em casa, né, cover e tal, eu sempre me ouço 1 milhão de vezes, assim. Se o vídeo foi pra internet é porque eu ouvi ele um tantão de vezes, isso é ruim. É porque você, às vezes, fica muito apegado a um negocinho muito pequeno, né? Mas é isso que eu tava falando. Ah, tá, mas de estúdio, né? A gente foi lá pro estúdio do Berenim, gravamos, e aí lá foi a última versão da voz, assim. Depois eu fiz um emendozinho, assim, na música, mas o geral da voz foi gravado lá e aí a gente terminou, assim, basicamente. E aí depois foi os finalmente, assim, né? Mix e master, que também é um rolezão, assim. Como que você quer que a música soe, mais grave, mais agudo, pá. É um rolê, gente, meu Deus do céu. Por isso valorize, galera. Valorize que Compartilhe, Sim. ouça várias vezes, deixa tocando na sua casa, pode abaixar o volume, mas deixa tocando várias vezes, né? Pois, já comentando sobre isso também, né? Na data de lançamento desse episódio, tem aí uns 8 dias que a música saiu, né? Mas já passou ali de batendo os 2.000 plays, né, no Spotify. Aleluia. Também. Isso fora as outras plataformas, né? Amém. Então é bom. Muito legal. Ela tá chegando, né? As pessoas estão compartilhando, assim, eu agradeço demais. Agradecer aqui também a minha equipe de lançamento, a super equipe que eu chamo, que é a Jaiô, o Heitor e a Mafê. Os três, assim, foram, cara, pessoas que botaram a cara mesmo, sabe? Compraram a coisa e com certeza, cara, sei lá se a música teria saído, sabe? Se não fosse eles, em real. Poderia ter sido lançado, poderia estar lá no Spotify, mas ela não teria um lançamento mesmo, sabe? Essa coisa de criar expectativa nas pessoas que rolou, né? Pessoas que eu nem imaginava, às vezes, chegavam me perguntando, e aí, onde estão justos, sabe? Isso é muito legal, assim, e eu só consegui fazer isso porque eu gravei materiais fora de casa, né, e tal. Foi muito doido, assim. Ó, eu vou ir para perguntas que a galera mandou do Instagram. Tem uma que a gente já respondeu, de como funciona o processo criativo de compor. A gente já falou bastante disso. Posso falar um pouco mais depois, mas... Mas uma pergunta aqui, por que você escolheu Onde Estão Justos para ser a primeira música? Por que ela aí do álbum? Cara, então, como eu falei, eu toquei essa música e algumas outras, né, várias vezes em igrejas, em eventos também, né, e aí você vai percebendo qual música que as pessoas, elas pegam mais facilmente, né, elas se identificam, elas cantam mais facilmente, e Onde Estão Justos foi uma dessas músicas, que a galera da segunda vez já estava cantando, e aquela coisa de, cara, eu tô com aquela música na cabeça lá. E aí eles sempre mandavam pra mim, tipo, onde que eu ouço essa música, né? Eu quero muito ouvir ela. Pô, só lá na minha casa. Lá em casa assim, que eu canto pra aí eu, tipo, vou tocar lá no violão, pá. Mas aí eu fico pensando, tipo, cara, eu ficava pensando como que eu posso fazer essa escolha, né, entre essas músicas. E eu pensei, cara, eu acho que esse é um bom crivo, assim, como que as pessoas reagem à música, entendeu? E aí foi isso. Era uma música que as pessoas cantavam muito mais facilmente e tal. E também tinha a ver com esse conceito do EP, né, que é das músicas que eu compus mais no início da minha carreira, que tem um conceito ali onde eu tô falando da minha fé de forma mais explícita, né? E é isso. Acho que essa é a ideia principal. Quem você escolheria para gravar essa música se não fosse você?
Olha essa. Difícil, essa é boa, né? Provocativa. Essa é boa. Se não fosse eu, cara, não, difícil pra caramba, não sei. Não sei mesmo. Mas eu vou falar tipo assim, um cara que eu gosto muito, que é uma referência em relação, não vai ser quem você tá pensando, em relação a louvor de igreja, sabe? Ah, sim. Já sei agora. Agora você já sabe, né? Quem que é? Julinho? Não, Julinho Purpose. também, absurdo, muito bom. Mas o Baruch, Ah, tá. que eu acho que é a minha principal referência, assim, em relação a louvor. Eu falo de igreja porque eu acho que esse é o foco dele mesmo, Sim, né? sim. Um louvor que é pra galera cantar uma música que é pra galera cantar na igreja, congregacional, bem voltada para essa questão confessional, bem explicitamente. Então, cara, seria o Baruch, talvez, por causa dessa questão da música ser bem crente, né? Bem evangélica. E ele ser também. Você já pensou em fazer uma versão em inglês? Não pensei. Não pensei. Versão em inglês. Cara, não, mas né, quem sabe um dia, né? Até porque o meu inglês é péssimo, então por isso talvez eu não tenha pensado. Mas eu tenho amigos muito doidos, né? Então provavelmente se eles ouvirem isso aqui, eles já vão começar a fazer agora e já vão me mandar uma versão traduzida. Essa galera que eu tenho à minha volta, sabe? É muito louco. Então, enfim, eu não, né? Mas quem sabe? Quem sabe? Quem fizer, né, a versão, escrever lá, também vai ter que me ensinar a cantar. A gente, como Brasil, importa muita música, né? Eu não sei o quanto que a gente exporta. Sim. Sabe? Assim, alguns clássicos aí, da Bossa Nova, por exemplo, né? A gente exportou muita coisa. Sim. Agora, da música cristã, né? Eu realmente não tenho ideia do quanto que a gente está exportando. Já pensou? Isso passar a ser comum, a gente traduz muita música para cantar nas nossas igrejas aqui. E se a gente começar a exportar as nossas músicas, serem traduzidas? Mas aí eles têm que traduzir para dar graça, né? Eles têm que mandar, né? Para eles aqui. Toma aí, canta aí, né? Tipo assim. Mas isso acontece às vezes com igrejas, né? O Hillsong, por exemplo, a Hillsong, que a galera tem a Hillsong na Austrália, mas aí tem em português, em não sei o quê, né? E aí se espalha de forma bem intensa, assim, e intencional também, né? Sim, sim. Mas, gente, quem sabe, né? E aí, mano, spoilers do que vem por aí. Spoilers. O seu contrato, o que o contrato permite falar? Gente, um spoiler aqui muito bom. Eu falei aqui de show. Show. Né? Vem show aí. Quem sabe? Show? Quem sabe? Falar dessa questão de show, né? Eu fiz um show ano passado, show número 1. Cara, 7 de janeiro, né? 7 de janeiro de 2023, né? Você que tava lá, como é que foi? Você assistiu o show todo, né? Você abriu o show, Eu né? abri o show, recitei uns poemas, e você cantou 2 horas, né, mais ou menos? Pois é. Isso eu acho uma coisa impressionante. Você primeiro tem que ter muita técnica para você conseguir sustentar a voz por 2 horas. Foi louco. E muito carisma também, pra estar com a galera ali, assim, 2 horas e a gente não sentiu o tempo passar, né? Então, assim... não é porque eu tô na sua frente, porque você é meu amigo, mas foi um dos melhores shows que eu fui. Sério, cara, que bom, que legal. Um dos melhores shows que eu já fui. Fico feliz. Pois é. E lá você cantou as músicas que... Você usou esse termo, músicas que te fizeram, ou esse é o termo da Marilu, né? Você usou... acho que me fizeram mesmo, sons que me fizeram. Sons que me fizeram, que a Marilu usou um termo assim também no show dela, né? Sambas. Os sambas que me fizeram. Acho que é isso. Ah, sim. Alguma coisa assim. E depois você terminou com as suas, né? E aí você cantou todas do EP? Acho que sim, acho que sim. Até algumas a mais que não vão estar, pra você ter uma ideia. Cantei várias, assim. Eu fiz um rolê, pra quem não foi, né? Que foi dividir em décadas as músicas que me influenciaram e músicas que tinham uma importância muito grande pra mim. E aí comecei, acho que do século, da década de 70, eu acho, algo assim, 60, 70, e fui cantando em algumas décadas, uma música ou 2 músicas de cada década, até chegar em 2020, e aí nos anos 2010, né, tipo assim, 2010 a 2019, e aí cheguei no agora, né, que é 2020 pra frente, aí eu cantei as minhas músicas. Tipo, nós somos o agora, sabe? E você pensa em fazer algo parecido com isso, próximo show? Não sei, hein, quem sabe? Eu fiquei pensando assim, cara... Voz e violão, com banda? Eu quero muito que seja com banda. Muito que seja com banda, assim. O plano é que seja com banda, sabe? Mas é isso, é difícil, né? Porque exige uma coisa a mais
na estrutura, Uhum. mais gente para mobilizar, né? Dar mais tempo de trabalho, ensaio e mais tudo tempo mais, de né? ensaio e tudo mais. Embora também alivie, porque é isso que você falou, né? Manter 2 horas você ali em cima do palco, né? Ou seja, 1 hora, você só é uma energia muito grande. Nossa, eu acabei aquele show, tava assim, destruído também, sabe? Até porque eu produzi o show também, né? É uma loucura. Sim. Vocês não façam isso, gente. Produzir o show, É. vender os Eu ingressos. fiz isso, então. E tocar 2 horas pra galera. Exato. É o que rola comigo, né? Uhum. Assim, eu faço a produção das minhas peças, vendo os ingressos, chego no dia, compro o lanche, preparo lá pra galera e Exato. apresento ali, né? 2 sessões, né? Dá 3 horas de apresentação no dia. Exato. E tiro foto, abraço todo mundo, converso com todo mundo depois. E depois vai embora e tem que fazer a prestação de contas, tem que fazer É. fechar, Dia seguinte pagar eu tô todo pagando, mundo. gente. Isso, exatamente. Entendeu? Então, assim, é isso, gente, a vida do artista independente, né? Mas eu quero muito fazer esse show com banda, exatamente para apresentar esse conceito de nós, desse passo novo, né? Que foi o passo de onde estão os justos voz e violão para onde estão os justos banda. Então a galera já me ouviu muito voz e violão e a galera me ouvir agora com banda e as minhas músicas, né? Esse é o meu show. Uhum. Então eu quero encorajar muito vocês a irem no show. Eu não vou falar as informações aqui ainda, porque às vezes umas coisas não vão dar certo, não sei, né? Então eu quero que você vá lá no meu Instagram, @BrunoKSantana, com certeza as informações vão estar lá. E se não tiver, me manda um DM lá que a gente conversa. E a ideia é que esse show ele seja um lançamento de onde estão justos, né? Mas de alguma forma também uma reinauguração, né? Tipo assim, um outro passo, um passo além nessa questão da carreira, de olha onde a gente está agora, olha o que a gente construiu junto, né? Que foi, aquele show também foi isso, sabe? Foi, gente, eu tô dando um passo agora, eu queria que todos os meus amigos dessem esse passo junto comigo. Aquele show foi muito isso, né? Tinham pessoas de várias fases da minha vida e eu falei isso e foi muito legal. Pessoas que eu tinha conhecido há pouco tempo e pessoas que foram criadas comigo. Então, chamar os amigos para dar esse passo comigo foi muito legal. Então eu quero também que os meus amigos estejam nesse show, dando esse passo comigo e, é claro, pessoas novas também conhecendo a minha música e que essas pessoas, elas vejam que tem algo que elas podem construir junto comigo, sabe? Que elas podem caminhar junto comigo nesse processo, porque eu acho que o artista, ele tem às vezes essa necessidade do público, mas essa necessidade ela pode ter várias naturezas, né? Às vezes a pessoa ela tem uma relação com o público muito tóxica, né? Muito ruim, o público suga ela e tal. Às vezes ela tem uma relação de idolatria, né? E ela quer isso, ela quer se colocar nesse lugar distante e tal. E quando você está no início, você fica tentando achar um lugar, né, de relação com o seu público, que no início são muitos seus amigos, né, ali e tal. Mas eu gostaria muito que fosse essa relação de construção, que é uma relação que eu tenho também com o Cena Vista, né, que é o coletivo que eu participo, e eu não poderia deixar de falar dele aqui. O Cena Vista nasceu para que artistas pudessem não estar sozinhos nessa construção. Então que essa construção da carreira, essa construção da música, da produção, não fosse feita sozinho, porque às vezes esse artista ele tá com aquela música, mas ele não sabe se ela é boa, ele não sabe se ela realmente é digna de ser cantada em algum lugar e etc. Então ele precisa ser encorajado, né? Ele precisa se expor a outras pessoas, e o coletivo serve para isso. Então quero te convidar também a seguir @CenaVista, aqui no Instagram, lá no Instagram, não sei onde você está vendo isso. E também, inclusive, quando tá saindo esse aqui, em breve vão estar saindo outros 2 singles aí, tá? De pessoas do Cena Vista. Então, mas assim, esse episódio tá saindo agora dia 7 de setembro. Isso. Entendeu? Esse mês ainda tem lançamento. Se você está assistindo hoje, tem outros assistindo em setembro. Singles de galera do Cena Vista. De outros de galera do Cena Vista, tá? Boa. E tem algum spoiler também dos seus próximos singles? Gente, eu espero muito, juro. Eu não vou falar data, tá? Mas assim, pode ter certeza que eu quero muito demorar o mínimo possível para lançar a próxima. Porque eu realmente quero aproveitar, né, toda essa interação, né, que a galera tá tendo e tal. Então a gente fazer o show, já emendar com outra música e enfim, e já mandar brasa. Poxa, imagina, show. Gente, eu quero tocar nos lugares, me chama para tocar na sua igreja,
me convida para tocar, sei lá, no seu aniversário, tocar onde estão juntos no seu aniversário. E, enfim, é isso. É isso. É isso. Galera, continue com a gente, assim, tanto nossas carreiras pessoais aqui, a minha, do Bruno e Vitral, né? Todas essas coisas se conectam. A gente fala muito disso no Vitral, da gente construir algo juntos. E também, né, o que o Bruno e eu estamos fazendo com a música, teatro, conversas, tudo isso a gente quer construir com quem acompanha a gente também, né? Ter essa relação mesmo de amizade, assim, né? Da gente tá sonhando tudo isso juntos. Sim, então participe disso, né? Faça parte disso tudo. Exato, faça parte disso apoiando, apoie financeiramente, apoie em oração, apoie com engajamento. Eu, inclusive, estou com o meu grupo, Juntos BS, que é a galera que está me ajudando em relação ao engajamento, estão me apoiando lá. Então, se você for lá no meu Instagram, só me chamar na DM lá que eu te mando o link desse grupo para você ficar por dentro dos lançamentos e de tudo isso. E, enfim, apoie a gente também, porque a gente está sempre fazendo evento. O Madison com o teatro, eu com o Cena ou com a música, enfim, e do Vitral também, né? Em breve a gente tá anunciando novos eventos aí. E é isso, gente, fica perto e vamos fazer coisa boa junto, coisa boa e bonita. É isso, valeu galera, até o próximo Vitral. Tamo junto. É nóis.